Josué, capítulo número 14. Versículo número 6 diz assim: Chegaram os filhos de Judá a Josué, filho em Gilgal, e Caleb, filho de Jefoné, o quenezeu, lhe disse: Tu sabes que o Senhor falou a Moisés, homem de Deus, em Cades Barneia, a respeito de mim e de ti. Tinha eu 40 anos quando Moisés, servo do Senhor, me enviou de Cades Barneia para espiar a terra. E eu lhe relatei como sentia no coração. Mas meus irmãos, que subiram comigo, desesperaram um pouco. Eu, porém, perseverei em seguir o Senhor meu Deus. Então Moisés naquele dia jurou, dizendo: Certamente a terra em que puseres o pé será tua e de teus filhos em herança perpetuamente, pois perseverastes em seguir o Senhor meu Deus. Eis agora o Senhor me conservou em vida, como prometeu. 45 anos há desde que o Senhor falou esta palavra a Moisés, andando Israel ainda no deserto, e já agora sou de 85 anos, e sou forte ainda hoje, como o dia que Moisés me enviou. Qual era a minha força naquele dia, tal ainda agora para o combate, tanto para sair a ele como para voltar. Agora, pois, dá-me este monte de que o Senhor falou naquele dia, pois naquele dia ouvistes que lá estavam os anaquins e grandes e fortes cidades. O Senhor porventura será comigo para o desapossar como prometeu. Josué o abençoou e deu a Caleb, filho de Jefoné, Hebron em herança. Portanto, Hebron passou a ser de Caleb, filho de Jefoné, o quenezeu, em herança até o dia de hoje, visto que perseverou em seguir o Senhor, Deus de Israel. Quantos podem dizer amém? Amém. Que o Senhor, pois, aplique essa palavra bendita e preciosa aos nossos corações. Vamos estar orando, agradecendo pela leitura da palavra de Deus, né? Nós não vamos orar, irmãos, para Deus abençoar a palavra de Deus, porque a palavra de Deus já é abençoada por Deus, né? Porque a palavra de Deus. Nós vamos orar para Deus nos dar sabedoria, abençoar o nosso entendimento, a nossa compreensão, né? Para a gente compreender e guardar a palavra de Deus em nosso coração. Amém, irmãos? Quantos mais irão orar conosco? Oremos então, eterno Deus e bendito Pai. Te agradecemos, ó Deus, pela rica oportunidade de estarmos aqui nesta manhã, Senhor, na tua presença, ó Deus. Aqui nós tivemos a oportunidade, ó Senhor, de nos derramar aos teus pés, de colocar, ó Deus, diante de ti as nossas necessidades, os nossos sentimentos, ó Deus, as nossas emoções, as nossas causas, as nossas aflições, mesmo, Senhor, sabendo de tudo. O Senhor tem paciência para ouvir, Senhor, tudo aquilo que nós, ó Senhor, colocamos diante de ti. Ó Senhor, o Senhor ouve de bom grado, o Senhor ouve com paciência, e além de tudo isso, o Senhor age, Senhor, em nossas causas. Por isso, Senhor, queremos te agradecer, ó Deus, por tudo que o Senhor já tem feito e falado aqui
E ainda mais no dia de hoje, né? Hoje os irmãos sabem, né? Antigamente se criava filho de todo jeito. Antigamente era assim, escreveu no eu, era assim, não era, irmãos? Mas hoje não mudou muito. Hoje é 55 regras para o seu filho ser bem sucedido, 50 maneiras de conduzir seu filho ao sucesso. Antigamente era, só tinha uma maneira só. E aí os filhos de antigamente, por incrível que pareça, era mais forte do que os filhos de hoje. Mas hoje a gente tem 100 maneiras de você fazer do seu filho alguém super bem sucedido. E aí é tanta coisa, irmãos, é tanta coisa. Outro dia eu vi alguém falando, dizendo assim que alguém pegou a filhinha dele, o filho dele pela mão, estava pelando, e ele pegou e apertou um pouquinho e disse: venha-se embora, se a quer. Aí uma irmã da igreja botou a mão na cabeça assim: irmão, não faça isso. Eu disse: o que foi que eu fiz, irmã? Não faça isso, não aperte a mão dele assim, não, porque tem uma veia que passa não sei aqui, não sei aonde, e que daqui a pouco o menino fica doido. É isso que pena, porque eles disseram isso à minha mãe primeiro, né? Então é tanta coisa que a gente vê hoje, porque um dia vale, o outro não vale, amanhã já não vale mais. Aqui a palavra de Deus não, até os personagens são arquétipos, ou seja, foi há não sei quantos anos atrás, rapaz, eu estou vivendo isso agora. Parece mais atual do que foi naquela época. O que aconteceu aqui, irmãos, é super atual. É notícia, parece que uma linguagem figurada, parece que no jornal agora de manhã. Ou seja, a palavra de Deus é atual. Ela é ontem, é hoje e é eternamente. A palavra de Deus é assim, alguém até assim, irmãos, assim, a palavra de Deus, ela se renova a cada dia. Ela não se renova a cada dia, não. Ela não se renova. O que se renova a cada dia é a nossa mentalidade. A cada dia a gente aprende: rapaz, eu não alcancei isso. Foi você que não alcançou, não é que não estava lá, não. Porque quando Jesus veio ensinar os fariseus, Jesus disse assim: olha, vocês ouviram o que está na lei, não odiar, odiar os vossos inimigos, não sei o que dizer. Eu, porém, vos digo, amar os vossos inimigos. Não é que não estava na lei, não, é que eles não entendiam. Aí Jesus, que tinha um entendimento pleno e absoluto, aí disse assim: não é assim, não, é assim, mas estava lá. Porque a palavra de Deus não se renova, a palavra de Deus está firmada no céu, ela não envelhece para se renovar. Ah, não, Jesus, essa palavra aqui se envelheceu. Não, irmão. A palavra de Deus sempre é nova, sempre é viva, sempre é eficaz. Ela não perde o valor, não. Ela tem o mesmo valor, a mesma eficácia. A palavra que eu li há 2 anos atrás não vale mais não. Que conversa é essa, não? É a palavra de Deus e está firmada no céu. E Deus faz questão de deixar isso de uma maneira através de personagens, de figura, que aconteceu com alguém, sabe que está acontecendo comigo também. Está acontecendo comigo também. E aqui nós vemos a história e o contexto geral é simplesmente uma coisa que nós mais precisamos. Nunca como antes. E o que é, irmão Márcio? Alguém que faça a diferença no meio da multidão. A gente já sabe, irmãos, que a multidão não vai fazer a diferença. Vai não, meu irmão? Mas não vai mesmo. Porque se a multidão tivesse fazendo a diferença, tinha feito na época de Jesus. Porque Jesus diz assim: esse povo, eu tenho pena dele, eu tenho dó dele, eu tenho compaixão dele, porque é como ovelha e não tem pastor. Mas Jesus falava, Jesus ensinava, Jesus estava no meio do povo. Mas Jesus, vocês não vieram por causa da palavra que eu estou dizendo, não. Vocês vieram por causa da comida, por causa do milagre que eu fiz ontem. Não venham por causa disso, não, porque o milagre é passageiro, mas a minha palavra é eterna. Mas tem gente que só vinha atrás do irmão. Tinha naquela época com Jesus, imagine hoje. Eu não estou criticando, não, viu? Mas tem festa, irmão, é tanta gente atrás do pão. Não estou criticando, não, a gente sabe que é assim mesmo, desde a época de Jesus. Mas é uma realidade, irmão. Ah, vai estar o cantor tal, né, irmão? Não dá nem no ramo. Tem que arrumar a cadeira para botar no meio. É assim ou não é, irmão? Eu estou falando alguma coisa errada, irmão? É isso, né? Então, o povo a gente sabe que não vai fazer. Não adianta, irmão, eu querer criar na minha cabeça, seria
E ele estava lá no vídeo dizendo assim, irmão, às vezes tem alguém dizendo, estou cansado, aí está lugar para outro. E aí ele diz assim, é porque o problema está na pessoa que está casada, não está no povo não. Porque a gente foi chamado para o quê? Abanar. Ele diz assim, ele é bem simples, né? A gente foi chamado para abanar, daqui a pouco as brasas vai se acendendo, a gente só, o papel da gente é esse, mas dizer, olha, vai dar certo, vai acontecer, aí começa abanando, daqui a pouco as brasas vai se pegando fogo, daqui a pouco o fogo está representando aqui, mas a responsabilidade maior é de quem está à frente, é da comissão, são dos grupos, são dos dirigentes, é minha, é sua, é de quem vem aqui à frente, a responsabilidade é nossa, principalmente de quem vem aqui através desse instrumento. A gente não sabe, mas isso aqui é um instrumento tão poderoso, porque ele reflete aqui, e a Bíblia diz que aqui, na língua, na nossa boca, está o poder. Veja como nós somos poderosos. E eu nem sei, não, eu estava dando uma coisa, mas eu fui para outra, mas Deus sabe de tudo. E aqui tem um poder tão grande, Deus tem o poder da vida, está aqui, e o poder da morte está aqui. Aqui a gente traz vida e aqui a gente causa morte. Por isso tenha cuidado. Isso é tão sério que Jesus disse: cada um de nós iremos dar conta de nossas palavras. Agora pasme, irmão. Quando Jesus disse até das palavras frívolas, está lá no texto. Irmão, mas o que é isso? É a linguagem bíblica. Até aquela palavra impensada. Ah, mas eu falei, eu não pensei na hora, mas olha, você é crente, você tem que ser sábio, e Deus quer que você pense antes de falar, porque depois que você falar e disser alguma coisa que ferir o seu irmão, não importa se você fez por querer ou sem querer, você já feriu. E Jesus disse: eu vou querer conta até das palavras impensadas, irrefletidas, eu quero conta, porque você disse isso, porque você disse aquilo, independente. Ah, irmão, mas é porque era verdade, irmãos, até Jesus tinha cuidado com isso, tenha cuidado também. Lá em João, no capítulo 16, diz assim: olha, eu tenho ainda muito que vos dizer, mas vós não estáis preparados para o quê? Para ouvir. Jesus disse isso lá em João 16, quer ler? A gente volta para o texto. 16, João. É importante, viu, irmãos? Mas não é isso. Não é isso. A gente está indo. O texto não é isso. A palavra não é essa, mas Deus está conduzindo e a gente vai caminhando. João 16, acredito que seja o 6 ou 7. Deixa eu abrir aqui. Se alguém achar, pode ler. Se a irmã Leninha, eu acredito que seja o 6 ou 7 ou 12. Eu nem lembro o versículo exato. É o 12, irmão. Pode ler, né, irmã? Eu achei aqui, mas pode ler. Ainda que tenho que vos dizer, mas vós não podeis suportar. Está vendo? Na minha tradução vai dizer assim: tenho ainda muito que vos dizer, mas vós não podeis. Mas tem uma outra tradução que diz assim: mas vós não estáis preparados para ouvir. Alguém tem essa tradução? Não, né? Não tem, né? Mas existe. Eu tenho algumas Bíblias em casa que diz assim: tenho muito que vos dizer, mas vós não estáis preparados ainda para ouvir. Eu sei quando não tem noção de ouvir, mas é a verdade. Irmão, tem um pouquinho de graça, tem um pouquinho de misericórdia, tem um pouquinho de compaixão, porque o teu mestre disse
está o poder, há poder para dar vida e há poder para matar, há poder para levantar e há poder para rebaixar. E a Bíblia diz que isso é tão perigoso que Deus vai cobrar de cada um de nós. Sabe o que é melhor, irmão? Ficar calado. A Bíblia diz que até o tolo se passa por sábio quando fica calado. Ah, mas não sei o que, mas está errado, porque era para fazer assim. Deixa de ser tolo, fica calado, e você vai se passar por sábio, porque Deus colocou, Deus se responsabiliza. Deixe Deus resolver. Ah, mas falaram de mim isso, e eu tenho que dar o troco. Eu tenho que falar também, eu tenho que me defender. Quando você se defendeu, sabe o que aconteceu? Deus disse: não precisa nem defender, agora você defendeu. Defenda não. Ah, mas está remoendo. Vá para os pés do Senhor, deixa remoer. É melhor a defesa de Deus. É melhor que Deus te honre. É melhor que a história mostre ao contrário daquilo que você, do que alguém disse. O que importa não é o que dizem de você, o que importa é o que Deus diz de você. E pensa o teu respeito por isso, até do seu coração. Mas, meus irmãos, como dizia para os irmãos, nunca precisamos em um tempo mais de pessoas que façam a diferença. Às vezes nós queremos viver coisa grande, mas não queremos fazer a diferença. Sabe por quê, irmão? A gente não quer fazer a diferença? Eu sei. É porque é preço. A gente tem que ter cuidado, irmão, nos ensinamentos. A gente sabe, irmãos, que a salvação é pela graça. Mas assim, tem alguém assim que conversa de pagar preço. Jesus já pagou tudo, foi, Senhor? Jesus pagou tudo referente à tua salvação. Jesus pagou tudo referente à tua justificação. Jesus pagou tudo referente à tua salvação. Você não tem que subir uma escadaria de joelho para ser salvo. Não, claro que não. Jesus pagou tudo referente à tua salvação, referente a você. Eu vou ser filho de Deus se eu fizer isso, não vai. Você vai ser filho de Deus e é filho de Deus porque Jesus pagou o preço por você. Então, em relação à tua salvação, em relação à tua justificação, em relação à tua filiação, à tua adoção, quem pagou o preço foi Jesus. Mas tem coisa, irmãos, que Jesus deixou bem claro: você vai ter que pagar o preço. Quer ver uma? Quer ver uma? Os fariseus chegaram e reclamaram e disseram assim: por que eu estou sempre no jejum? Eles porque eu estou aqui, mas quando eu sair daqui, aí eles vão ter que jejuar. Por isso que o texto diz assim: quando jejuardes, não é se jejuardes, não. Deus não espera que a gente se jejuar. Não tem isso na Bíblia, não, meu irmão. Se jejuardes um dia, não, tem que dizer assim: quando jejuar, ou seja, Jesus sabia que eu e você ia seguir as suas orientações, porque eu e você é seu discípulo. Existe um preço a ser pago para fazer a diferença. E tem coisa que Jesus deixou, mesmo. Ele podia até resolver, viu, irmão? Ele podia até resolver, mas não resolve, não. Para quê? Para eles participar também. Ele podia fazer tudo, mas não, eu quero que participe. Eu quero estar junto. Eu não sei se eu já disse aqui, que às vezes eu digo, e alguém diz assim: mas irmão, Deus precisa de Deus. Deixa eu lhe responder do outro jeito, para você entender e nunca tirar da cabeça, e nunca esquecer. Quando você vai pintar a sua casa, você precisa que o seu filho pinte? Não. Mas ele chega: mãe, eu quero pintar. Papai, eu quero pintar. E pega o pincel e o negócio aparelho, você já pintou. Aí pega o pincel, aí mela, bagunça, eita, o pessoal faz cara de gato, cara de bicho na parede, aquele negócio todo, e lá, e depois ele pergunta: mamãe, tá bonito? Tá lindo, meu filho. Papai, tá ficando bom. Tá ficando uma maravilha o trabalho que eu vou ter depois. Mas a alegria dele de estar fazendo ali com o pai vê daquela alegria. Eu duvido que o pai não deixe, a mãe não deixe. Não é porque precisa, irmão, é porque tem prazer que eu e você participe. Ele quer estar conosco. Diz assim: eu vou fazer isso, mas eu quero que a dirigente participe, eu quero que a irmã participe, eu quero que meus filhos participem.
Ou seja, é glorioso para a gente, irmão, saber que Deus podia resolver o negócio assim, ó. Mas não, assim não. É você que participa também. Por isso, Deus deixou coisa ali para a gente participar. Quer ver uma delas? Quer ver uma? Tem certas castas de demônio que só sai com jejum e oração. Ô irmão, vamos ser sinceros. Vamos ser sinceros. E Deus precisa lá do meu jejum. E Deus precisa lá disso. Quem precisa sou eu. Quando eu jejum, eu estou mortificando a minha carne e me tornando um crente melhor. Não é porque Deus precisa, não. É porque eu preciso. Irmão, melhor até a minha saúde. O diabo é terrível. É tanta ciência. É tanta tecnologia. Hoje em dia se sabe de tudo, irmão. Na ciência. O camarada faz um exame que vê a pessoa por dentro, por fora, pelo lado, não sei como. É uma modernidade tão grande, mas quando parte para as coisas de Deus, é tanta ignorância. A gente vê logo a mão dele. Ele diz assim: não, eu não posso jejuar. Quem disse a você? Não, porque o médico não sei o que, eu não posso jejuar. Você talvez não saiba a maneira certa de jejuar. E aí é difícil, irmão, porque a gente ia ter que pegar o tempo todo para falar de jejum. Mas o jejum na Bíblia, irmãos, é simples. É simples. Se você analisar um pouco e estudar um pouco, vai ver que o jejum comum, o jejum do dia a dia, o jejum diário, assim, digamos assim, semanal, é um jejum composto, ou aliás, apenas referente a alimentos. Somente alimentos. A própria palavra jejum, pegada no original, da palavra que Jesus falou, quando meus discípulos, quando eu fui embora, meus discípulos eram jejuar, dentro daquele contexto é simplesmente relacionado ao alimento, ou seja, não exatamente sem água, mas apenas com alimento, ou seja, eu não me alimento de coisas físicas, de pão, de comida, mas eu bebo a água. Quando eu faço isso, irmãos, a minha saúde melhora. Eu posso ter um problema, eu tenho problema de pressão, melhora. Eu tenho problema, melhora, desde que beba bastante líquido e a ausência de alimento melhora bastante a saúde física da pessoa. Então, o jejum simples, ou como alguns dizem, parcial, ele não envolve a água. A água, quando era retirada na Bíblia, era em casos extremos. Quer ver só? Vai destruir o povo judeu. Aí tira a água, já vai morrer mesmo, tira a água, tira. Até os animais tiraram a comida dele, porque era um caso extremo. Mas no dia a dia não, irmão. Você vai jejuar, quem sabe 2 vezes por semana, 3 vezes por semana, e você não vai beber água? Não, você bebe sua água normal, você só não come o alimento. Aí você faz, sua saúde melhora, tudo melhora, né? E o seu jejum é um jejum normal. Olha, irmão, tem jejum até com alimento. Consagração? Ou Daniel não foi com alimento? Daniel fez a consagração com alimento ou sem alimento? Fez com alimento, mas ele não quis o alimento do rei, mas ele comeu ali verdura, foi comendo verdura e tal, e era uma consagração, irmão. E qual é a ideia do jejum? É tirar aquilo que me dá prazer para estar justamente buscando as coisas de Deus. Quando eu faço isso, até aquilo que Daniel fez tem grande valor, porque a Bíblia diz que houve grande valor, porque Daniel fez aquela consagração, mas ele estava comendo a verdura dele, irmão. Mas quando ele se apresentou diante do rei, a vez que os homens estavam 10 vezes mais fortes, 10 vezes mais inteligentes, estava 10 vezes melhor que os outros. Então, temos que ter sabedoria. Às vezes o irmão do jejum, eu não posso comer como não recomendou, mas você recomendou o jejum total. Mas o jejum simples, o jejum parcial, ou até no alimento, como o Daniel fez. Eu conheci um servo de Deus que já partiu para a glória, que ele fazia um jejum todo, interessante, todo mês de fevereiro ele contava que fazia um jejum do mês todinho. E qual era o jejum dele? Só comia verdura, verdura do mês todinho. Oi, irmão, Deus não recebia não? Deus não recebia não? Eu tenho certeza que Deus recebia, irmão. Passava o mês todo só no legume, só na verdura, não comia as outras coisas. Deus recebia também, irmãos. Tudo que a gente faz a Deus de maneira sábia e com o coração voltado para Ele vai receber. Agora, fazer nada, aí fica difícil dele receber, não é? Mas o assunto não é
aquele sono que é um negócio de noite, nem se imagina, e você acordar, irmão, para ir orar por uma causa, orar pela igreja, orar pela irmã, não, amanhã eu oro, Jesus recebe. Então ele vai fazer proporcionalmente aquilo que a gente atribui para ele, que a gente dá para ele. Então fazer a diferença é uma necessidade, mas é muito difícil. E aqui nós vemos o caso de alguém, irmãos, que fez a diferença. Esse servo do Senhor, ele fez a diferença. Caleb fez a diferença. A Bíblia diz, os irmãos conhecem a história. Deus enviou 12 homens, um de cada tribo, enviou para espiar a terra prometida. Deus já havia prometido a terra. Deus já tinha dito, eu vou dar a terra. Deus já tinha dito, olha, eu vou fazer com que vocês herdem isso. Irmãos, quando Deus prometeu, uma coisa está muito explícita nessa promessa. Há uma coisa muito explícita nas promessas de Deus e que não há como nós não compreendemos. E o que é, irmão Marcos? Dentro das promessas de Deus está a vontade de Deus. Você acha que Deus promete alguma coisa para mim, para você, que Ele não está com vontade de fazer? Não, irmão, pelo contrário. Quando Ele prometeu alguma coisa para mim, para você, tem uma coisa muito forte, explícita ali, não é nem implícita, é explícita ali. O que é? A vontade de Deus está bem clara ali. Quando Deus diz, eu vou fazer isso, é porque é da vontade dele. Então, quando Deus prometeu que ia levar o povo para a terra, era da vontade de quem, irmão? De Deus. Quem era o maior interessado nessa história? Deus. Deus queria abençoar o povo. Deus queria honrar o povo. Por isso Deus fez promessa ao povo. E a vez que Deus manda os homens espiarem a terra, mas sabe a primeira coisa interessante que Deus faz? Deus diz, traga o fruto da terra. Porque Deus sabia o que iria acontecer. Traga um fruto. E eles trouxeram o fruto. E eles trouxeram o fruto da terra. E quando eles trouxeram o fruto da terra, a Bíblia diz que foram 2 homens com uma vara para conseguir trazer um cacho de uva. Veja o que é a vontade de Deus na vida do seu povo e na minha vida e na tua vida. Sempre é o melhor. Deus sempre tem o melhor para mim e para você. Mas, irmãos, veja o que o texto diz aqui em Josué, capítulo 14, versículo 7, assim: tinha eu 40 anos quando Moisés, servo do Senhor, me enviou a casa de Barné para espiar a terra, e eu relatei como sentia no coração. Veja, ele foi e ele falou aquilo que estava no seu coração. Irmãos, para a gente ter alguma coisa boa no coração, irmãos, a gente tem que semear, a gente tem que plantar, a gente tem que se esforçar. Veja que ele não estava sendo falso, não. Vou chegar lá e vou dar uma dele diferente. Não, irmão. Todo mundo dizendo, os 10 dizendo assim: não dá para a gente ir, não, é perigoso. E ele: não, vou dar uma dele diferente aqui, para eu ser diferente, para não sei o que, para eu agradar. Não, irmãos, ele falou conforme sentia no seu coração. Primeira coisa que eu aprendo: cultive coisas boas no seu coração.
E às vezes é assim, irmão, está na mesma igreja, o mesmo pastor, o mesmo culto, o mesmo hino, a mesma consagração, a mesmo tudo, irmão. Mas tem gente que continua guardando no coração aquilo que não agrada a Deus. Eu tenho que começar fazendo a diferença da seguinte forma: eu vou guardar no meu coração as coisas que agradam a Deus, as coisas que têm valor. Tenha cuidado com o que você guarda no seu coração. Tenha cuidado. Quando Jesus chegou para os fariseus assim: eu sei porque vocês estão falando isso. Porque a boca fala daquilo que o coração está cheio. Jesus sabia, irmão, esse povo me honra lá. Mas o coração está longe de mim. Em vão me adora. Então veja que situação daqueles homens. Jesus sabia o motivo, a boca fala daquilo que o coração está cheio. Guarde o seu coração, guarde o seu tesouro, guarde as saídas da vida, porque tudo está concentrado no meu e no teu coração. E aí ele diz assim: mas meus irmãos que subiram comigo desesperaram um pouco. Irmão, tem gente que é terrível. Tem gente que se desespera. Mas tem gente que além de se desesperar, ainda desespera o outro. Tem gente que cria uma imagem ruim, mas além de criar a imagem ruim para ele fica insatisfeito e ele contamina o outro também. Tem gente que é terrível. E aqui a palavra de Deus está dizendo isso. Mas meus irmãos que subiram comigo desesperaram um pouco. Eu, porém, perseverei em seguir o Senhor meu Deus. Meus irmãos desesperaram o povo. Eu vou desesperar o povo também. Não. Meus irmãos mudaram coisa que não agrada a Deus no coração. Eu vou mudar aquilo que não agrada a Deus no meu coração. Não. Meus irmãos agiram assim, mas eu perseverei em confiar no Senhor. Faça a diferença, meu irmão. Mas está todo mundo fazendo isso. Mas você não é todo mundo, não. Lembra do que sua mãe e seu pai dizia? Você não é todo mundo, não. Seu pai do céu também diz a mesma coisa. Você não é todo mundo, não. Eu lembro que eu fui fazer um curso, irmão, tem um tempo já, acho que 2012, do trabalho, para uma promoção, um negócio. E lá tinha um crente, tinha muito crente mesmo. E tinha um especificamente, que é da nossa igreja, assim, ele pelo menos se dizia, né? E aí ele diz assim, ele era muito filão, muito filão, mais filado, né? E ele se incomodava porque eu não queria aceitar a fila dele. E aí eu ficava do lado duro. E eu fazendo minha prova assim, ele era catucado, e era um aperreio. Ele não queria se sujeição, não. Ele queria dizer assim: não, rapaz, isso é normal, todo mundo pega a fila. Até o irmão Marco pega, mas eu aqui, eu não pego nada. Jesus que me botou aqui, Jesus que me deu, Jesus vai me dar a vida. Olha, eu preciso de fila, não, eu preciso da mão de Deus na minha vida. E aí eu fui fazendo a minha prova. Mas teve um dia, irmão, que eu estava lá sem saber uma questão, e ele de um lado, Deus misericórdia. E eu fiz do jeito que eu sabia, eu tirei minha nota, graças a Deus, Deus me abençoou, e graças a Deus. E depois ele chegou para mim e disse assim: rapaz, eu vi que você não sabia, porque você não pegou. Eu estava lá na fila, não sei o quê, porque você não pegou e não sei o quê. Aí eu disse assim: irmão, veja só. Eu não quis dar uma palavra assim para não matar, sabe? Mas eu disse: irmão, veja só. Vem fazer aqui o curso, Deus já abençoou a gente. A gente vai aqui no final do curso, dar um culto de ação de graça. Mas irmão, que cara eu vou dar culto de ação de graça desse jeito? Aí eu disse: irmão, agora eu entendi. Aí o senhor está certo mesmo. Como eu não vou dar culto, né, irmão? Isso é coisa, irmão, que se passa. Esse, como eu não vou dar culto, agora eu entendi o senhor. Mas como eu não vou dar culto, né, irmão? Já pensou? A gente tem que fazer a diferença e brilhar e ser diferente. E o engraçado, irmão, olha como Deus mostra. Atrás da gente, nessa conversa, tem um rapaz que assim, gosta muito de negócio de judaísmo, é judeu, né? Um rapaz muito bem sucedido, também estava nesse curso, um colega nosso, e ele estava do lado do tudinho. Aí depois ele veio falar
Não é que eu sou bom, não é que eu sou nada, é que a gente tem que aprender a confiar no Senhor, irmão. O Senhor é que está abençoando, é Ele que está botando a mão, vai dar tudo certo, mas Ele quer que eu e você pague o preço também. Glória a Deus. Eu, porém, veja que aparece mais uma vez essa palavra, aqui é a primeira, eu perseverei em fazer a vontade de Deus, eu perseverei em confiar no Senhor, começa em mim, meu irmão, começa em você, começa em nós. Às vezes a gente quer que o outro, mas rapaz, o outro deveria agir assim, como é que eu estou agindo? Que a diferença começa em mim. Então Moisés naquele dia jurou, dizendo: certamente a terra em que pusesse o pé será tua e de teus filhos em herança perpetuamente, pois perseveraste em seguir o Senhor teu Deus. Segunda vez, pois o quê? Perseveraste em seguir o Senhor teu Deus. Às vezes o diabo e o inferno vai vir assim: não adianta um, não adianta nada não, uma andorinha não faz verão não, isso é lá no mundo, irmão, aqui não, aqui é diferente, um faz a diferença, um muda muita coisa, através de um, Deus faz coisas grandes. Agora veja o que Moisés diz, veja que a palavra certamente, aonde você colocar a planta do seu pé, o seu pé vai ser abençoado. A recompensa, irmão, para aqueles que perseveram. Mas está tão difícil, mas persevere, porque há uma recompensa. Não diz assim não, olha, talvez Deus vai te recompensar, não, talvez quando você botar o pé, Deus vai abençoar, não, quem sabe, Deus, quando você botar o pé, não, certamente, aonde você colocar o pé, Deus vai te abençoar. Há uma recompensa para quem persevera em Deus. Depois alguém olha e diz assim: mas rapaz, o que é que tem de diferente nela? O que é que tem de diferente naquele grupo? O que é que tem de diferente ali? Porque a perseverança tem uma recompensa. Olha assim, mas o que é que ela faz, gente? O que é que ele faz? Persevera, persevera. Quem persevera tem recompensa de Deus. Deus honra os que Ele honra. Repita comigo: honre a Deus. Bem forte: honre a Deus. E Deus lhe honrará. Recebi essa palavra outro dia. Recebi essa palavra outro dia na oração para a mocidade. Os irmãos sabem, não sei se os irmãos sabem, mas pela misericórdia a gente está ali ajudando, né, o nosso coordenador ali na campanha, né, em Lagoa Terminal. Os irmãos se sentirem no primeiro trabalho aqui segunda-feira, os irmãos chegam por lá, inclusive na última segunda-feira, que é o nosso avivamento, os irmãos puderam chegar por lá e bênção, né? Mas veja, irmãos, bem-vindo, Pai do Senhor. Amém. Amém, sim, Senhor. Outro dia, irmão, eu recebi essa palavra. Outro dia, eu estava lá no culto. Eu estava no culto e preocupado, sabe, irmão? Preocupado porque tem dia, acho que a minha dirigente sabe como é que é, né? E eu dobramos o joelho, eu vou orar, né? E aí eu vejo quando dá uma olhadinha para trás, Deus é meu Jesus, o povo achou que me abandonava hoje. Aí era 7 e pouco, eu orando, eu disse: hoje eu vou até 7h30, eu ia até 7h20, né? Eu digo que estava vindo uma quantidade boa, eu disse: hoje eu vou até 7h30, né? Quando der 7h30 eu me levanto e o que Deus quiser, glória a Deus, né? E eu olhava para trás, não era deserto, eu digo: Jesus, tenha misericórdia. Quando foi 7h30 eu me levantei, já fiquei pensando assim: Jesus, me ajuda. Quando eu olho assim, aí tem uma coisa, algo diferente. Tem algo diferente aqui. Glória a Deus, né? A gente se anima, a gente é humana. Esse negócio de falsidade, isso é tão ruim, irmão. De uma pessoa falsa que passa
vendo mais Jesus, ele estava vendo, né? Então a gente é ser humano, mas aí eu olho assim, algo diferente, eu sei que tá Jesus, foi isso aqui, aí fiquei sem entender nada, aí está lá o pregador pregando, né? E tá dando a palavra, e daqui a pouco Deus fala comigo e diz assim, meu coração, fortemente ele falou, honre a Deus e Deus lhe honrará. Aí daqui a pouco a gente procura saber, né? Um grupo de irmãos enorme, assim, logo, enorme. Tem um bocado, uns dois, eram dois ou mais bancos desses, uns três, por aí. Eu disse que tanta. E eu assim, né? Aí daqui a pouco procurou saber, eram as irmãs de Nova Lagoa. Aí eu disse, mas como é que esse povo chegou aqui? Que eu não convidei ninguém. Esse povo chegou aqui como, né? Aí daqui a pouco, eu fui me lembrando, né? Que eu tive lá no sábado passado. Esse foi onde eu estive lá, no sábado passado. E aí eu fui me lembrando, você vai lembrando a gente, né? E eu estive lá, num convite que eu tive para uma consagração, e eu preguei lá a palavra, e peguei a palavra, fui embora, e quando eu fui sozinho, quando eu ia embora, que eu ia entrando no carro, uma irmã, aí os irmãos já tinham ido, mas uma irmã veio e me abordou e disse assim, irmão Marcos, paz de Deus, minha irmã. Aí o senhor se esqueceu de uma coisa, eu disse, meu Deus do céu, como foi que eu esqueci? Eu falei tanta coisa. E ainda não disse tudo. Aí eu disse, não, o que, minha irmã? Foi a mensagem que faltou um pedaço. Ela disse, não, mamãe, o senhor esqueceu de chamar o povo para ir para a oração da mocidade. Eu disse, eita, minha irmã, e não é que foi mesmo? Aí eu disse, não tem nada não, irmã, a gente veio outra vez e convida. Aí fui embora, entrei no carro e fui embora. Quando nesse dia, está lá esse povo todo, sem nenhum convite. Até o convite eu tinha me esquecido, né? Aí Deus falou comigo, aí Deus me lembrou de outra coisa, que estava justamente, novamente o dirigente, agora comigo, o dirigente estava do meu lado, o dirigente do R44, Deus me fez lembrar tudo aquilo ali naquele momento. E o que é que Deus me lembrou? Me lembrou que aquele irmão, no primeiro trabalho que eu participei, o primeiro, com o apoio lá da campanha, o primeiro trabalho que eu participei, chegou esse grupo de irmãos, um grupo largou o R44, e eu fiquei admirado. Ele chegou, eu botei logo ele do meu lado, sentou do meu lado, e ele disse assim para mim, rapaz, olha, hoje eu acordei com a vontade tão grande de vir para a Lagoa Terminal. Eu reuni o povo e estou aqui. Aí Deus me lembrou logo dos dois. Aí me deu a palavra, eu dei para o povo, tá vendo, irmão? Honre a Deus e Deus te honrará. É assim, irmão, quando a gente está fazendo com amor, de coração, com sinceridade, quando a gente está dando o nosso melhor, estamos honrando a Deus. Aí diz, eu vou honrar ele também, eu vou honrar ela também. Faça o seu melhor para Deus, honre a Deus e não se preocupe, Deus te honrará. Vê se Deus não honrou, certamente, aonde você colocar o pé, eu vou abençoar, Deus vai abençoar. E aí, irmão, o texto vai dizer assim, eis agora o Senhor me conservou em vida. Olha que palavra. O Senhor me conservou em vida. É Deus, irmãos, que dá até a respiração. Às vezes a gente pensa que Deus não está cuidando da gente. Às vezes a gente diz, rapaz, Deus se esqueceu de mim. É uma luta tão grande, é um processo tão grande. Deus se esqueceu de mim, esqueceu nada. É Ele que está te mantendo em vida, é Ele quem está te dando saúde, é Ele quem está fazendo com que você respire, que você caminhe, é Ele que está fazendo isso. E o servo do Senhor sabia disso, ele disse assim, eis agora o Senhor me conservou em vida, como prometeu, 45 anos há, desde que o Senhor me falou essa palavra a Moisés, andando Israel ainda no deserto. Veja quando Deus falou, quando ainda estava no deserto, quando ainda estava lá na dificuldade. Deus prometeu já lá na dificuldade. É na dificuldade, muitas vezes, irmãos, que Deus está planejando algo na minha vida e na tua vida, no meu futuro e no teu. Às vezes a gente pensa que o deserto é para matar e acabar com a gente. Não, irmãos, às vezes no deserto, você só vê deserto, mas o teu Deus não tem um projeto para a tua vida que você nunca vai imaginar. Aí Deus se agradou do céu e disse, vou contar para ele. Sabia que tem coisa que Deus não sabe e conta para a gente? É, irmão. Tem coisa que Deus assina assim, rapaz, eu quero
eu disse, não, vou contar. Por quê? Porque ele é meu amigo. Jesus disse, vós não sois mas Deus disse em nome de Jesus, vós sois meus amigos. E um amigo manda para o outro, né, irmão? E um amigo confia no outro. Tem coisa que Deus compartilha comigo, com vocês. Sabe por quê? Porque ele é nosso amigo. Aí você vai contar para ela, ele quer ver você alegre. Deus quer ver a gente alegre, você vai contar. Eu quero ver ele alegre. E aí Deus foi e prometeu ainda quando ele estava no deserto. Aí Deus disse, eu vou fazer assim, assim, assim. Aí ele guardou no coração e perseverou 45 anos esperando a promessa de Deus. Tem gente que não quer esperar 45 dias. Esse homem esperou 45 anos, andando em dificuldade pelo deserto. Uma luta tão grande, mas ele ali perseverando, firme nas promessas de Deus. Às vezes a gente perde alguma coisa, irmão, e pensa que perdeu tudo. Não. Sabe quando é que a gente perde tudo? Quando a gente perde a nossa fé. Você não lembra daquele livro que diz assim: se você perdeu tudo aqui, menos a fé em Deus. Se você perdeu tudo nessa vida, menos a fé, você não perdeu nada. É assim, irmão. Se você não perdeu a fé, deixa eu dar uma boa notícia: você não perdeu nada. Porque Deus constrói as coisas do nada, irmãos. Sabe uma coisa interessante da criação, irmão? Não é porque não dá para entrar, porque é muito profundo, quem sabe outro dia, mas na criação tem duas coisas interessantes. Deus cria de duas maneiras. Uma das palavras que Deus usa, né, é o seguinte: é criar a partir de. Então ali tem duas formas de criação. Deus cria a partir de, ou seja, ele pega o pó da terra e ele cria o homem. Mas tem uma palavra interessante ali, irmão, que Deus cria a partir do nada. Vai dizer, deu o mar os seus peixes. Ora, de quê, irmão? De nada. Haja terra, haja luz, haja isso. Deus cria tanto do nada, como Deus cria a partir de alguma coisa. E o que isso quer dizer, irmão? Que o teu Deus a quem você serve não precisa de nada para fazer, ou qualquer coisa que você tenha serve, porque ele cria tanto a partir do nada e faz aquilo que não existe existir, como ele cria a partir de qualquer coisa que esteja em tuas mãos. Por isso ele diz a Moisés: Moisés, o que é que está em tuas mãos? O cajado, Senhor, é suficiente. Eu vou fazer a partir do que está nas tuas mãos, e se eu quiser, faço a partir do nada, porque eu chamo a existência as coisas que não existem. Então guarde a sua fé, guarde a sua perseverança, guarde o seu coração. Se você não perder isso, pode perder tudo, porque você não perdeu nada. E aí o texto vai dizer assim, irmãos, e já agora sobre 85 anos, ele poderia dizer, não serve mais, não presta mais. 85 anos vai colocar na terra. Tem gente que é assim, irmão. Tem gente que guarda coisa ruim no coração. Eu queria só se eu tivesse com 18. Sem gratidão, irmão. Esse homem não é ingrato. Eu tenho 85 anos. Mas deixa eu dizer uma coisa para vocês. A minha força, a minha perseverança, a minha disponibilidade é a mesma de quando ele me fez a promessa há 45 anos atrás. Nós envelhecemos, irmãos, é no coração. Nós envelhecemos, irmãos, é no interior. Ou seja, aprende que até os velhos darão
Às vezes você pergunta a idade do santo e ele diz: eu tenho 18. É no coração, irmãos. Aqui ele podia dizer: não adianta, para que eu atrair de terra? Com 85 anos. Tinha gente que no lugar desse eu disse: Senhor, se enganou, eu estou atrás do caixão. Não, irmão. Deus sabe o tempo. Deus sabe o momento. Deus sabe a hora, irmãos, que a gente tem de herdar, que a gente tem de ser, que a gente tem de conquistar. E nesse tempo, irmãos, enquanto não chega, o que é que eu tenho que fazer? Qual é a minha responsabilidade? Guardar o meu coração, guardar a minha fé, perseverar, fazer a diferença. Mas quando chegar o tempo, saia da frente. Porque quando chegar o tempo de Deus na minha vida, na tua vida, não tem pé, não tem mão, não tem braço, não tem dificuldade. Quando chega o tempo de Deus cumprir a promessa, o universo conspira ao teu favor. Você vai para um canto, Deus fala, você vai para o outro, Deus fala, até o incrédulo olha assim, diz assim: eita, rapaz, Deus tem negócio na vida dela, Deus tem negócio na vida dele, porque até o universo conspira ao teu favor, porque é a vontade de Deus. Agora a vontade de Deus não era porque Caleb era bonito, não, viu, irmão? Eita, Caleb é tão bonito, eu vou dar uma terra para ele. Não era isso não, viu, irmão? Caleb é não sei o quê, Caleb é filho de fulano. Não, irmão, Deus tem isso não. Caleb é... Não, irmão. Ah, porque Caleb fala muito bem, é um pregador. Não, irmão, não é isso não. É porque Caleb perseverou e seguia o Senhor seu Deus. O segredo é perseverar, o segredo é crer, o segredo é confiar, o segredo é dizer: Senhor, ainda que as coisas aconteçam contra a minha vida, eu prefiro acreditar que Tu estás cuidando de mim. Eu já disse aqui para os irmãos que um tempo na minha vida estava uma tempestade tão grande que eu não tinha nem palavra para dizer. Eu dobrei o joelho, mas não tinha uma palavra para dizer para Deus. Eu não tinha uma palavra. Eu dobrei meu joelho, mas eu não tinha, porque era um turbilhão de um lado, um turbilhão do outro. Eu estava cercado de um turbilhão. Eu dobrei meu joelho, não tinha palavra para dizer para Deus, não tinha o que falar com Deus. Aí eu arrumei uma palavra e disse assim: Deus, eu prefiro acreditar que Tu estás cuidando de mim. Irmãos, me parece que dali por diante mudou foi tudo. Mudou foi tudo. Eu prefiro acreditar, Senhor, que Tu estás cuidando de mim. Sabe por quê, irmão? Porque Ele está cuidando comigo. Aqui no texto vai encerrar havia duas vozes. Uma voz do sentimento que dizia assim: não vai dar certo não, não vai herdar não, o inimigo é muito forte, o inimigo é muito poderoso. É uma voz, a voz dos sentimentos, que por vezes falam ao teu coração, a minha e a tua mente. Mas havia outra voz que dizia assim: não, o Senhor já prometeu, não, se o Senhor se agradar de nós, Ele vai dar a terra. Havia duas vozes, irmãos. Qual é a voz que eu e você vai estar ouvindo? É a voz dos sentimentos, é a voz da visão, é a voz da percepção humana, do pegar, do falar, do tocar. É essa voz, ou é uma voz do alto que diz assim: eu estou cuidando da tua vida? Nós temos, irmãos, que dar ouvidos à voz do nosso Deus, porque a todo momento e a todo instante da nossa vida haverá duas vozes: a voz do meu coração, a voz do meu sentimento, as minhas percepções, que vai dizer assim: não, tá não, tem jeito não. A voz de Marta e Maria, que por vezes irá falar o nosso coração. Sabe qual é a voz de Marta e Maria? É aquela voz que diz assim para Jesus:
interior disse assim: não tem jeito. Escute a voz de Deus dizendo assim: eu sou soberano. Sou eu quem diz que tem jeito, e sou eu que diz que não tem jeito. Não é você não, viu? Porque às vezes, irmãos, a gente pensa que é o Senhor que quer dizer que tem jeito ou que não tem jeito. Quem diz aqui não é eu e você não. Quem diz é Deus. Deus é quem diz se tem jeito. Deus é quem diz se não tem jeito. Deus é quem diz se vai fazer. E Deus é quem diz se não vai fazer. É Ele quem diz as coisas aqui. Por isso, que ouvis a voz de Deus. Persevere, 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 porque na perseverança haverá recompensa. Sai daqui, guarda essa palavra no seu coração. A palavra é certamente, certamente, certamente. Aonde você colocar o pé, Deus irá abençoar. Desde que você confie e persevere no Senhor. Conte a Deus, e Deus vai lhe honrar. Aonde for, Deus vai lhe honrar. Meus irmãos, que Deus nos abençoe.